O Governo avalia positivamente a execução do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado no primeiro semestre de 2026, com a maioria dos indicadores avaliados a superar as metas previstas. As receitas atingiram 45% do planificado para este ano, num período marcado por avanços em vários setores econômicos e sociais. Avaliado em mais de 500 mil milhões de meticais, o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado para 2026 orienta as principais ações do Governo ao longo do ano. No primeiro semestre, a arrecadação de receitas atingiu 45% do previsto para todo o ano, enquanto a execução das despesas situou-se em 36,2%. Foram avaliados durante o primeiro semestre 127 indicadores, dos quais 78 correspondentes a 62% tiveram um desempenho positivo, portanto alcançaram a meta ou superaram a meta indicada para esta fase. 27 correspondentes a 21% foram parcialmente cumpridos e 22 correspondentes a 17% tiveram um desempenho abaixo do esperado. Foram arrecadados, em termos de receitas, cerca de 45% do plano, portanto, feito, e em termos de despesas, representaram cerca de 36,2% do planificado. Para o Executivo, a implementação do plano já se traduz em resultados concretos, com destaque para a criação de emprego e o financiamento de projetos. No âmbito do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, o desembolso de 824,6 milhões de meticais, a aprovação de 18.755 projetos e a geração, portanto, aprovação e financiamento, dizia, e a geração de 42.191 postos de emprego. Esta terça-feira, em mais uma sessão do Conselho de Ministros, o Governo aprovou a criação da Agência de Desenvolvimento Integrado do Sul, a ADISUL, destinada a impulsionar o desenvolvimento socioeconômico das províncias de Inhambane, Gaza e Maputo. A ADISUL é um instituto público de promoção de ações de caráter multiforme com vista ao desenvolvimento socioeconômico integrado, equilibrado e planeamento territorial das províncias de Inhambane, Gaza e Maputo, dotada de personalidade jurídica e com autonomias administrativa, tanto patrimonial e financeira, tendo a sua sede na cidade de Xai-Xai, província de Gaza. A avaliação positiva do PSOE deve-se a conjunto de medidas do governo para dinamizar a economia, reforçar os serviços públicos e promover o desenvolvimento do país. Os quadros de alto nível da petrolífera norte-americana discutiram esta terça-feira com o chefe de Estado sobre a decisão final de investimento do projeto bilionário do gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. A decisão final de investimento constitui uma das etapas mais aguardadas do desenvolvimento do Rovuma LNG e, uma vez tomada, deverá permitir a passagem do projeto para uma nova fase de execução, abrindo caminho para a mobilização de avultados investimentos e para o avanço das componentes de construção e desenvolvimento das infraestruturas associadas. O presidente da República recebeu em audiência no seu gabinete de trabalho uma delegação encabeçada pelo presidente da ExxonMobil na área de exploração e extração de petróleo bruto esta terça-feira. Os quadros de alto nível da petrolífera norte-americana discutiram com o chefe do Estado sobre a decisão final de investimento do projeto bilionário de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, na província nortenha de Cabo Delgado. It was a very productive meeting. There was a lot of discussion about how we're going to bring the Rovuma project forward to have a final investment decision this year. O debate entre o chefe de Estado e os representantes da multinacional fluiu também em torno dos benefícios que o megaprojeto poderá gerar a favor das comunidades. Very productive discussion about the benefits of this mega project for Mozambique in terms of job opportunities, social projects that will be undertaken, and all of the benefits that will be coming in terms of additional revenues to Mozambique. A ExxonMobil lidera a operação das instalações do projeto LNG na bacia do Rovuma. Trata-se de um megaprojeto cuja aprovação depende de várias etapas, que incluem a decisão final de investimento prevista pela empresa para o presente ano.
O governo prepara a venda dos 66% das ações do Estado detidos na empresa pública TMCL. A medida visa revitalizar a operadora nacional de telecomunicações e reforçar a sua capacidade de prestação de serviços. Criada em 2018, na sequência da fusão das telecomunicações de Moçambique e da Moçambique Celular, a TMCL nasce com o desafio de consolidar os serviços de telecomunicações fixas e móveis numa única operadora. 8 anos depois, a TMCL continua a enfrentar desafios financeiros e operacionais, levando o governo a procurar novas soluções para revitalizar a empresa, com destaque para a venda de parte do capital social. Para conduzir o processo, o Executivo aprovou a criação de uma equipa técnica responsável por negociar os termos e condições para a venda das ações do Estado na TMCL. A medida visa dar maior dinâmica à empresa, reforçar a sua capacidade operacional e garantir a continuidade dos serviços de telecomunicações. No primeiro espaço de análise, vamos avaliar a execução do PSOE referente ao primeiro semestre do presente ano. Bom, Dr. Dreco, obrigado uma vez mais por ter aceito o nosso convite. O governo aprovou e anunciou ontem aquilo que são as metas alcançadas no primeiro semestre referente ao PSOE 2026. Fala de receitas que alcançaram 45%. Esta é a meta da meta anual. Enquanto a execução, portanto, das despesas fixou-se em 36,2%. Como explica, portanto, a diferença entre a arrecadação fiscal e a realização da despesa pública neste período, atendendo que já estamos no mês de agosto? Bom, saudações a si, saudações aos telespectadores e à equipe técnica que nos acompanha. O Governo aprovou o Plano Econômico e Social, avaliou um conjunto de indicadores e se nós estivermos a olhar para os indicadores que alcançaram indicadores positivos, nós podemos chegar a uma conclusão inicial de que houve um cumprimento bastante positivo, porque foram indicados cerca de 62% dos indicadores cumpridos de forma íntegra ou de forma positiva. Entretanto, se nós estivermos a olhar para os dados de realização da despesa, concretamente as receitas, nós podemos verificar que houve cerca de 45% na componente das receitas e um indicador um bocadinho abaixo, se nós estivermos a olhar para o cumprimento, estamos a comparar aqui despesas e receitas. Nessa perspectiva, nós, ao analisarmos aquilo que foi comunicado pela Sessão do Conselho de Ministros, pelo Governo neste caso, podemos chegar a uma conclusão ou inicial, sem olhar para o relatório completo de execução da despesa. Podemos concluir que, se parte dos indicadores que foram anunciados pelo Governo estiverem relacionados com despesas de investimento, pode-se dar aqui alguma justificação, se nós estivermos a dizer que no primeiro semestre é onde boa parte dos concursos públicos são lançados. Há projetos que são lançados que precisam de adjudicação, precisam de procurement, que são lançados e ainda estamos na fase inicial da contratualização. Dito de outra forma ou explicado, existem rúbricas orçamentais que são aprovadas. O facto de nós termos um orçamento aprovado não quer dizer que esse orçamento é executado logo no primeiro semestre, porque há um lançamento de concurso, há adjudicação, há a mobilização de alguns investimentos que nem sempre resultam no cumprimento da despesa. Avaliando pelo ritmo em que nós andamos, conseguimos alcançar aquilo que são as metas anuais? Eu penso que sim. Entretanto, vai ser necessário acelerar. O que nós estamos a ver é que pode-se dar aqui o caso que o Ministério das Finanças, a olhar para o perfil de arrecadação de receitas, tenha tomado algumas medidas mais cautelosas a olhar para o perfil da arrecadação. Se o nível de receita tiver sido baixo, pode ser que o Ministério das Finanças, ao gerir a tesouraria, pode ter tomado alguma decisão de reduzir ou amainar aquilo que é a libertação de fundos. Também pode significar, se nós estivermos a olhar para aquilo que é o grau de cumprimento, é que esta baixa arrecadação pode determinar que no segundo semestre possa existir uma maior libertação de recursos. Estamos a dizer, do ponto de vista técnico, é recomendável? É recomendável numa perspectiva de gestão de tesouraria. Se o nível de arrecadação de receitas não tiver sido alto, até se nós estivermos a olhar para aquilo que aconteceu no final do ano passado e princípio deste ano na província de Gaza, que boa parte da parte produtiva, que também compromete parte da arrecadação destas receitas, pode ter sido tomada uma medida prudencial do ponto de vista de libertação de recursos. Mas isto não quer dizer que seja necessariamente este o facto. O que nós estamos a dizer é que há uma justificativa, essas justificativas, ou existem várias justificativas ou várias alternativas que podem determinar o baixo cumprimento
das despesas e o baixo cumprimento da arrecadação de receitas. O governo destaca neste período a criação de emprego e o financiamento de projetos como resultado da implementação do PESOE. Quantos empregos foram efetivamente criados e quais são os principais projetos beneficiados? Quando digo quantos, não estou a dizer que o doutor tenha que dizer em termos numéricos, devia ser o governo, mas avaliando pelos números que foram anunciados, nós podemos dizer que sim, houve aqui um trabalho aturado. Bom, pelos relatórios iniciais que nos chegam, temos estado a verificar um crescimento de oferta de postos de trabalho relacionados a iniciativas de investimento local, concretamente no FIDELI e outras iniciativas, outros fundos públicos que visam a empregabilidade. Nós tivemos a olhar para esses números, nós temos estado a ouvir relatórios que indicam um crescimento. Nessa perspectiva, a juntar com um conjunto de indicadores que foram avaliados e partilhados pelo governo, indicam que houve um cumprimento positivo. Agora, temos de considerar que vai ser necessário garantirmos que esta criação de postos de emprego não sejam sazonais, apenas a olhar para o primeiro semestre, tem de ser aqui uma maior consistência que vai ser ancorada pelo cumprimento. Primeiro, estamos a dizer que houve uma relativa baixa naquilo que está relacionado ao cumprimento das despesas e está relacionado também à arrecadação de receitas. Se o segundo semestre, aquilo que nós estávamos a dizer, que o facto de não ser cumprido na forma integral as despesas pode estar relacionado a investimentos que foram realizados no primeiro semestre, que vão determinar um maior resultado ou resultado positivo ao nível do segundo semestre. Ou seja, a economia, de alguma forma, poderá existir aqui dentro da economia uma injeção de recursos financeiros que poderá ditar uma maior procura por serviços, e essa procura de serviços poderá, de alguma forma, ajudar a incrementar o número de postos de emprego, associado também a um conjunto de iniciativas que já arrancaram no primeiro semestre. Este balanço inicial pode estar condicionado a um conjunto de fatores. Os fatores são aqueles que nós elencamos: baixa arrecadação, eventos climáticos que aconteceram concretamente na região sul, que podem também aqui justificar. Estamos ainda no primeiro semestre, que é o período onde são lançados os concursos, e o facto de ter sido aprovado um orçamento não quer dizer que exista capacidade inicial de executar. O primeiro semestre é apenas o lançamento, o segundo é mais a execução. Então aí nós podemos ver parte desses indicadores relacionados de forma concreta à geração de postos de emprego a produzir resultados efetivos e não apenas este ponto inicial. Doutor, nos projetos de desenvolvimento, o governo criou a antiga GPZ, que depois transformou-se em Agência de Vale do Zambeze, que está a potenciar o desenvolvimento da região de Vale do Zambeze, compreendendo as províncias de Nampula, Manica, Tete e Zambésia. Depois temos a Agência de Desenvolvimento do Norte, que também está a impulsionar o desenvolvimento das províncias nortenhas do país, nomeadamente Niassa, Cabo Delgado e Nampula. E agora, o governo anuncia a criação da Agência de Desenvolvimento Integrado do Sul, a DISUL. Pretende dinamizar Inhambane, Gaza e Maputo. Que problemas concretos esta agência deverá resolver e quanto aos cidadãos poderão começar a sentir, os cidadãos poderão começar a sentir os seus efeitos? Bom, nós temos dois casos práticos, 2 ou 3 casos práticos. Temos o caso da Agência de Vale do Zambeze, temos a ADIN, que foi criada. Todas elas demandam recursos financeiros. Estamos a dizer que foram criadas agências de desenvolvimento. Neste caso, estão a pensar em situações concretas regionais. Estamos a falar da região norte, estamos a falar da região centro, e depois olhamos para a região sul, que tem necessidades de desenvolvimento ou de crescimento econômico ou pressões totalmente díspares. No caso que nós estamos aqui a fazer referência da região sul, fora a questão que nós estamos aqui a fazer referência, que vai ser necessário mobilizar recursos. A criação dessas agências não significa que de imediato nós podemos ver projetos de investimento. Há uma fase em que vai ser necessário mobilizar recursos. Entretanto, já existem estudos que indicam quais são os principais problemas regionais. No caso da região sul, estamos a dizer que vai existir aqui a necessidade de nós termos uma maior ligação entre o interior das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, que vai ser necessário olhar para as principais pressões, olhar principalmente para os problemas climáticos que a província de Gaza, que a província de Inhambane e também, naturalmente, a província de Maputo estão a enfrentar ou que enfrentaram face aos desafios climáticos que nós vimos. Então vai ser aqui
desafiante ver como é que esta nova instituição que está a ser criada, que tem aqui um desafio, olhar para os problemas climáticos, um crescimento populacional, a necessidade de, por exemplo, transformar a província de Gaza num celeiro produtivo, de que forma é que vão poder mobilizar recursos a olhar para as potencialidades da região sul. O que deve ser claro para todos nós é que os projetos são criados, as agências são criadas, demandam recursos, teremos de buscar esses recursos internacionalmente, naturalmente que teremos de estar aqui a olhar para as pressões fiscais que o país está a enfrentar. Agora, temos experiências que nós estávamos a dizer, temos as experiências do Vale do Zambeze, temos o caso da ADIN. É importante nós buscarmos o aprendizado de que dificuldades é que a primeira agência de desenvolvimento enfrentou, que é para que este modelo ou aquilo que falhou inicialmente não possa ser replicado deste lado, porque já existe uma base em que esta nova agência que está a ser criada neste momento tenha os primeiros passos para poder operacionalizar aquilo que é a visão do governo. Doutor, o PESOE 2026 está avaliado em mais de 500 mil milhões de meticais. Perante os desafios econômicos e sociais do país, o governo considera que os recursos disponíveis são suficientes para cumprir com as prioridades definidas para este ano. Estamos em condições de cumprir? Bom, nós primeiro temos de fazer fé àquilo que o governo está a fazer referência. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, como analistas a olhar para a questão, a olhar para aquilo que é o volume da arrecadação de receitas, podemos de alguma forma estar um bocadinho reticentes. Entretanto, nada melhor que o governo que está a olhar para toda a figura no seu todo, olhar para projetos de investimento do gás de Rovuma, olhar para o nível da arrecadação de receitas, mas neste momento estamos a dizer que as receitas situaram-se em cerca de 45%. Houve um estudo antes de se anunciar. Naturalmente que as decisões poderão ter sido fundamentadas. Agora, nós podemos também relacionar ao facto que estamos aqui a falar de cerca de 500 mil milhões de meticais e o governo diz que é suficiente. Agora, estes 500 mil milhões de meticais podem estar relacionados ao nível da arrecadação e, eventualmente, a financiamentos que começam-se a concretizar. A arrecadação ronda os 300 e tal mil milhões de meticais, não vai chegar a 400 mil, o governo terá que buscar dinheiro noutras áreas ou nos parceiros de cooperação para fazer cumprir aquilo que são as metas anuais. Aqui, pronto, exatamente. Aqui o maior desafio é que nós temos de acelerar aquilo que é o volume da arrecadação de receitas. Não podendo a economia responder, estamos a dizer, do lado fiscal, não existindo possibilidade de nós buscarmos esses recursos, teremos de recorrer ao financiamento internacional. Este financiamento internacional, nós temos estado também a ver que o governo tem estado a reduzir de alguma forma aquilo que é o volume de recursos financeiros externos. Se nós vamos olhar para o nível de endividamento externo, chegamos à conclusão de que houve uma redução comparativamente àquilo que tem estado a ser demandado internamente. Do ponto de vista da avaliação das percentagens anunciadas aqui, não há motivos para preocupação? O nível de cumprimento é de cerca de 62%. Agora, temos que compreender que esses 62%, aí precisaríamos naturalmente de ter acesso ao relatório que ainda vai ser divulgado, que é para nós compreendermos se este cumprimento de indicadores está do lado de despesas de investimento, estamos a falar de despesas sociais ou pagamento de receitas, de despesas como é o caso pagamento de salários e por aí em diante. Se estiver do lado das despesas de investimento, então nós podemos dizer que poderá eventualmente surtir efeitos naquilo que é o objetivo principal de cumprirmos com o indicador de 500 mil milhões de meticais. Mas tudo dependerá do volume de arrecadação de receitas internas e na capacidade do Estado de poder mobilizar recursos financeiros nacionais ou internacionais. E quando o governo afirma que a execução do PESOE está a contribuir para a criação de emprego e para financiamento de projetos, que indicadores, na sua ótica, deveriam ser analisados para confirmar se esse impacto é realmente significativo na economia? Bom, aqui nós precisaríamos de ter um contrafactual. Quando nós falamos de contrafactual, precisaríamos de ter uma figura anterior. Vai ser necessário que o governo comece a se desafiar ao divulgar estes resultados. Comece a trazer a situação inicial ou a baseline em que nós começamos a implementarmos o Fundo de Desenvolvimento de Iniciativas Locais, estamos a implementar o Plano Social. Qual era a figura ou o retrato inicial para que nós possamos comparar? Agora, o que tem estado a ser feito na divulgação dos resultados, o governo vai olhar para um conjunto de investimentos que fez, os postos de empregos que foram gerados, as iniciativas que foram
financiadas e que tipo de postos de empregos foram criados, e vai divulgando o seu relatório. Para nós chegarmos a... E há muitos depoimentos por parte dos que beneficiaram do Fidel, por exemplo, a dizerem que o projeto mudou o estilo de vida, está a trazer benefícios significativos para as comunidades. Pode ser também um dos indicadores? Bom, são indicadores que nos ajudam a fortificar ou a potencializar a necessidade de iniciativas desta natureza. Estamos a dizer que existe uma base e que há uma resposta daqueles que são os beneficiários sobre a positividade do fundo. Agora, para nós avaliarmos uma política pública, os seus impactos, os seus efeitos, vamos ter naturalmente olhar para o valor gerado por essas iniciativas, o antes e o depois, que é para nós possamos chegar a uma conclusão efetiva de que ou vamos reforçar os mecanismos ou vamos melhorar os instrumentos. Os dados iniciais apontam para uma satisfação dos beneficiários e teremos de ver inicialmente aqueles que beneficiam-se têm a capacidade de gerar mais postos de empregos ou se estes postos de emprego são sustentáveis ao longo do período a ponto de gerar receitas que o governo possa reaproveitar as receitas que são geradas porque há a necessidade de que esses reembolsos, dos desembolsos possam ser reembolsados para que o Estado possa reinvestir. Estando no primeiro ano do exercício, nos primeiros anos em que estas políticas são implementadas, é muito cedo que é para nós chegarmos a uma conclusão sobre a sustentabilidade do projeto ou se essas iniciativas estão a surtir efeitos totalmente ou estão a cumprir com os objetivos que o governo traçou. Isto não quer dizer que a política não esteja a responder. Estamos a dizer que inicialmente vamos precisar de olhar para a baseline. A baseline neste momento são os projetos financiados. Os dados dizem de que os beneficiários apontam um nível de satisfação. Agora, precisamos de ver quantos empregos através das iniciativas, para além daqueles que o governo consegue gerar de forma direta, quantos empregos é que a partir dessas iniciativas são gerados a partir destas, e depois temos de... isto é mais a analisar a política. O governo tem necessidade de arrecadação de receitas, tem estado a fazer o trabalho de criar fundos de desenvolvimento local, mas precisamos de complementar com outros instrumentos, como temos estado a fazer referência. A situação climatérica e o El Niño que ameaçam as regiões centro, norte e sul do país não pode ser um dos elementos de preocupação para nós? É um elemento de alerta, é um risco que é potencial existente. É algo que nós temos estado há um par de anos, 5, 10 anos, o país tem estado a sofrer os impactos do El Niño. Desta vez foi anunciado... O governo pode ter avaliado e isolado, portanto, este fator como um dos indicadores de preocupação. É assim, sendo um desafio climático, o governo pode levantar o risco, mas tem de estar claro que esse risco que é levantado, nós não temos ainda a capacidade plena de poder determinar qual será o impacto caso as previsões possam se efetivar e nem sequer temos a garantia de que nós temos condições de enfrentar por sozinhos os impactos do tal fenómeno. O mais importante é que nós temos o risco levantado, está-se a analisar, ou seja, em todas aquilo que são as políticas que são públicas, que são implementadas, que são aprovadas e que têm estado a ser associadas, têm de ter na sua análise os impactos ou os eventuais impactos destes fenómenos. Agora, isto está relacionado ao cumprimento do plano econômico e social e existem desafios climáticos, não só na região sul, na região centro e norte existem desafios semelhantes. Agora, como é que os instrumentos que foram aprovados vão integrar estes riscos? Este é que vai ser naturalmente o desafio. Mas o risco está levantado, identificado e já é conhecido. Agora, vai ser necessário ver de que forma que nós conseguimos mobilizar recursos que é para poder contemplar o potencial risco que possa existir. Fazer face a esses desafios. Derek, voltamos daqui a pouco com mais um tema em análise. Obrigado, até já. Os grandes projetos de gás avançam, o Fundo Soberano já possui uma carteira financeira ativa e o governo procura reduzir os custos administrativos de abrir e licenciar atividades econômicas.
A gestão da dívida pública continua a exigir atenção ao custo, aos prazos e ao serviço anual, enquanto o comportamento do crédito ajuda a perceber quanto financiamento está a chegar às empresas e às famílias. Na frente do gás, a audiência de 19 de junho entre o Presidente da República e a nova liderança da ExxonMobil em Moçambique reforçou publicamente o calendário de preparação do Rovuma LNG. A empresa mantém 2026 como horizonte para a decisão final de investimento, ao mesmo tempo que avançam iniciativas de formação e conteúdo local. No mesmo quadro econômico, a TMCL procura novas opções de capital e parceria, enquanto os dados do IPC de julho ajudam a explicar a evolução do custo de vida. São temas diferentes ligados pela mesma questão, como transformar recursos, financiamento e reformas em mais capacidade econômica. No segundo espaço de análise, vamos avaliar o comportamento do desenvolvimento dos projetos de gás natural na bacia do Rovuma. Para além disso, vamos também olhar para o comportamento da dívida externa. Doutor Derek, vamos agora para o nosso segundo tema. Na verdade, vamos tocar vários dentro deste tema. Vamos ver a questão, por exemplo, do anúncio ontem da visita dos representantes ao mais alto nível da ExxonMobil que vieram a Moçambique. Primeiro comecemos daí. Que sinal estão a emitir para o mercado numa altura em que nós esperamos a decisão final do investimento? Bom, o principal sinal é que continua a existir um total interesse da ExxonMobil de continuar a investir. Também foram, no final da visita, o que foi referido é que as conversações com o chefe de Estado foram bastante produtivas. Existe abertura tanto do lado de Moçambique como do lado da ExxonMobil em continuar com este investimento. Naturalmente que existem situações que estão a ser avaliadas de mobilização de recursos que é para a retoma do projeto. Foram dadas garantias importantes de que haverá uma retoma, haverá uma decisão final de investimento ainda dentro do calendário que foi definido. Isto ajuda de alguma forma a viabilizar aquilo que é ou a mobilizar parte dos recursos que estão a aguardar a retoma ou qualquer comunicação dessas grandes empresas que estão a projetar investimentos na região norte ligados ao gás natural liquefeito. Este projeto é o que vai trazer o boom econômico para Moçambique? Vai se juntar a outros e alguns que já estão em... Digo isso porque é o maior investimento neste caso. Exatamente. Mas é importante assim, o facto de ser este o maior, o facto de existirem comunicações e ter existido aqui uma mudança da liderança até da própria instituição, ela ter vindo a Moçambique, dialogar diretamente com o Presidente da República e ter anunciado de que foram alcançados passos importantes nas negociações ou que o encontro foi produtivo, vai ajudar em termos de viabilização internacional daquilo que está a acontecer em Moçambique ou que vai acontecer nos próximos meses. Agora, nós temos de dizer que é o principal projeto, é o maior. Entretanto, já existem outros projetos que já estão em carteira. O facto de que estes projetos, apesar de, comparativamente, em termos de números, não se aproximarem tão majestosamente a este, ajuda, de alguma forma, com que a Exxon entenda que os negócios de gás natural liquefeito são viáveis em Moçambique porque os outros projetos decorrem de forma normal. Isto para os mercados internacionais, até para o mercado interno, ajuda de alguma forma que projetos que estavam de alguma forma parados ou que estavam suspensos de alguma forma comecem a ser mobilizados em função desta informação que foi por ali passada. Nós teremos uma corrida expressiva de empresas para Moçambique. Nós pensamos que sim. Vão querer prestar serviços complementares a este grande projeto. Nós pensamos que sim, e vai ser importante que elas comecem a se preparar e comecem a mobilizar naturalmente, a acompanhar a evolução daquilo que está a ser negociado entre o governo e a ExxonMobil e aquilo que a ExxonMobil está a fazer dentro das praças internacionais, do ponto de vista de mobilização de recursos financeiros para a decisão final de investimento. Existem empresas que já tomam ações preparatórias, que já mobilizam parte dos seus recursos. Se nós formos a olhar, por exemplo, os relatórios de uma das instituições financeiras que acompanha para o índice de atividade econômica, vamos notar que sempre que estas informações, a atividade econômica evolui.
Então nós esperamos e temos a expectativa de que com estas informações que exista uma resposta pela parte do setor privado e precisamos que o setor privado interno comece a se preparar do ponto de vista de parcerias com outras empresas internacionais, caso elas não tenham a capacidade, que olhem também para as componentes de conteúdo local, que comecem a se preparar para poder posicionar-se e retirar maior proveito da iniciativa, caso a decisão final de investimento se concretize. A dívida pública oferece uma leitura que combina a evolução do estoque, custo e calendário de pagamentos. Na componente externa recuou no primeiro semestre, neste caso, enquanto que o peso total do endividamento continua a tornar relevantes a gestão dos, portanto, vencimentos, do custo e do serviço anual. A pergunta que eu coloco é: como é que devemos ler economicamente esta combinação? É uma evolução da dívida externa, mas com um peso total da dívida ainda relevante ou irrelevante? Bom, é relevante do ponto de vista de poupança de recursos em moeda estrangeira. Se calhar explicar de outra forma. Estamos a dizer que nós temos dívidas em moeda estrangeira e temos dívida em moeda nacional. Esta dívida em moeda estrangeira, estamos a falar da dívida externa, de forma concreta. E houve uma redução do estoque da dívida externa, também relacionada ao movimento de cumprimento das obrigações contratuais com o Fundo Monetário Internacional, que significaram um saneamento total da dívida que nós tínhamos com essa instituição e outros mecanismos que o Estado tem estado a reduzir internacionalmente. Entretanto, se nós estivermos a comparar a evolução da dívida, estamos a dizer que reduzimos a nossa exposição ao mercado internacional, entretanto houve um aumento ligeiro daquilo que é a nossa exposição ao mercado interno em moeda nacional. Do ponto de vista de poupança de receitas líquidas em moeda estrangeira, reservas e por aí em diante, é positivo que esteja a acontecer. Vai ser positivo mais ainda se nós conseguirmos combinar os dois modelos de redução da dívida, tanto externamente como internamente. Agora, o Estado tem necessidade de financiar despesas orçamentais, a economia não está a conseguir responder do ponto de vista de maior arrecadação de receitas. Nessa perspectiva, existem alternativas que estão a ser exploradas internamente. Como é que se faz essa ginástica, por exemplo, de combinar o pagamento da dívida externa e interna e a questão do investimento em setores estratégicos para o dia a dia dos moçambicanos? Falo de setores como saúde, a educação e outros que precisam, portanto, da receita do Estado para a sua sobrevivência. Bom, esse é importante o salto que está a introduzir a este tema. O que nós temos de considerar não é necessariamente problemático, que tem de se dizer isto de forma clara e concisa, que o problema não é necessariamente a dívida, é a capacidade que a nossa economia tem de cumprir com o serviço da dívida. Não é o volume da dívida em moeda estrangeira, não é o volume da dívida em moeda nacional e nem sequer é a relação, ou se nós vamos buscar a dívida internamente com os impactos no crowding out. É como é que nós conseguimos financiar essa dívida. No caso concreto que nós estamos a dizer, o maior exercício, ou como é que nós podemos fazer, partiria da produção. O aumento da produção, o aumento do nível de exportações do país, o aumento das receitas do ponto de vista de arrecadação, ajudam com que o governo tenha capacidade, primeiro, de direcionar parte dos recursos para o cumprimento do serviço da dívida e, ao mesmo momento, que fazemos despesas de investimento. O que ocorre neste momento, se nós estivermos a olhar para a relação de cumprimento de receitas, verificamos que boa parte dos recursos do Estado servem para o cumprimento do serviço da dívida, pagamento de salários. Aí resta uma margem bastante menor que é para que o Estado consiga fazer investimentos sociais, investimentos produtivos. Então, vamos olhar para, primeiro, também está a ser analisado as questões estão relacionadas com o Fundo Soberano, estamos a olhar para uma parte dos recursos do Fundo Soberano que serão injetados, as receitas provenientes dos projetos de gás natural liquefeito, a dinamização da própria economia, o que estávamos a introduzir logo na primeira peça, em que estas iniciativas de investimento que o Estado está a fazer, que estão a gerar postos de emprego, também devem começar a ser combinadas com a criação de pequenas e médias empresas, que de alguma forma o Estado faz um investimento que é para as pequenas e médias empresas, para particulares que precisam de empregos, que geram receitas que o Estado vai captar de alguma forma e nós vamos formalizando. E vai ser necessário também, junto destas políticas, que o Estado está a aprovar esses investimentos, garantir que parte das receitas do Fundo de Desenvolvimento de Iniciativas Locais e outros instrumentos, as agências de desenvolvimento estão a ser criadas,
potencializem as pequenas e médias empresas, porque nós damos de um lado e retiramos do outro lado, do ponto de vista de receitas, e protegemos, mais importante, que são as pensões. Estamos a falar de segurança social. Dito de uma forma resumida, como é que se responde a isto? É um aumento da produção, é um aumento da receita. Se nós estivermos a combinar também, vamos olhar, por exemplo, que houve um discurso do Presidente da República que era necessário aumentar a produção, que devemos começar a produzir. Olhamos para os dados do INE que foram divulgados. Indicam, por exemplo, que houve uma redução da inflação. Houve uma deflação durante um período. Onde é que a deflação se encontra? Está concretamente ao nível da produção de horticulturas e por aí em diante, que é aquilo que nós podemos produzir, que é para reduzir de alguma forma as pressões que nós temos, sob o ponto de vista de moeda estrangeira e por aí em diante. Doutor, deve ser uma equação muito difícil. Como é que se avalia, por exemplo, o governo teve que liquidar a dívida com o Fundo Monetário Internacional, continua pagando salários e depois também investe, portanto, naquilo que é a despesa pública ligada ao setor da saúde, da educação e entre outros que nós fizemos menção. Ainda por cima, conseguiu liquidar a dívida interna no meio a grandes dificuldades que a nossa economia está a atravessar. Como é que nós avaliamos isso? É uma gestão muito profunda encontrada pelo governo. O governo está sendo muito bem assessorado do ponto de vista de investimento e aplicação efetiva daquilo que são os ganhos vindo da receita do Estado. Nós podemos dizer que é uma combinação de vários elementos. É uma gestão prudente, é uma gestão estratégica. Se nós estivermos a olhar para a estratégica, do ponto de vista do maior desiderato que se pretende alcançar, que é a independência econômica. E estas questões, esses desideratos e essas políticas, ou a ideia de nós atingirmos a independência econômica, não é feita de forma fácil. Há decisões complicadas que o governo tem de tomar, há trade-offs que temos de tomar e às vezes que podem não ser compreendidos de igual forma. Mesmo entre os académicos, há algumas decisões que são tomadas não são necessariamente consensuais, mas entretanto não se chega a esse desiderato da independência econômica sem atravessar alguns calvários. E uma parte dos calvários pode ser que o facto de nós liquidarmos a dívida, estarmos ainda em negociações de novos programas que por vezes podem ser adiados porque não é possível que nós queiramos a atingir esse desiderato sem que exista uma reação da contraparte ou daqueles que têm interesse de continuar ou que pretendem que Moçambique continue ainda dependente. Isto para dizer que nem sempre não é consensual que a decisão de, por exemplo, fazer a liquidação total com o Fundo Monetário seja consensual, mas o que se tem de compreender é o que é que se pretende alcançar com aquela medida. E não pode ser naturalmente complicado. Pode ter sido feita uma boa avaliação antes da liquidação. Eu olho mais, eu não diria, estaríamos a fazer juízo de valor se é uma boa ou uma má decisão. O que nós podemos concluir, e é seguro dizer que houve uma gestão estratégica, um pensamento estratégico do ponto de vista de liquidarmos as obrigações atuais, não entramos em incumprimento com o Fundo Monetário Internacional, mantemos a janela aberta de negociação com o Fundo Monetário Internacional do ponto de vista de criação de novos programas e também aumenta-se o poder de negociação do próprio governo com o Fundo Monetário Internacional e outros parceiros, visto que está menos exposto. Agora, esta parte do trabalho dentro internacional, com estas instituições multilaterais e por aí diante, foi feita. Agora, precisamos de fazer outro trabalho interno. Este trabalho interno visa maior arrecadação de receitas, cumprimento do serviço da dívida com os parceiros internacionais, porque neste momento há uma renegociação das obrigações de tesouro. Temos de garantir que esta renegociação ou este replaneamento não significa um replaneamento contínuo, mas isso também significa que o sistema financeiro nacional, o nosso, e o setor produtivo nacional tenha capacidade, continue a desenvolver capacidade de financiar não só aquilo que é as operações do governo, e financiar também as operações produtivas, que é o setor privado. Temos que continuar a desenvolver maior capacidade à Bolsa de Valores, aos bancos e por aí adiante, para que consigam financiar de igual forma tanto o governo como as empresas. Muito obrigado, Direco Mulatim. Voltamos na próxima semana com mais temas. Obrigado, até mais. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público.
Termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos sempre contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com. Boa noite, até lá. Fique bem.